Boa noite a todos, graças a Deus. Agradeço imensamente a presença de cada um de vocês, sinta amados, acolhidos, tá? Por todos os mentores. Neste momento, vamos elevar nossos pensamentos ao Criador, aos mentores que nos acompanham e graças a Deus. Graças a Deus. Pai nosso que estais no céu e em toda parte, santificado seja teu santo nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, se nós perdoarmos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos do mal, porque só em ti vive a luz eterna, a luz do reino e da glória e do poder, por todos os séculos sem fim. Graças a Deus. Graças a Deus, né? É com muita alegria que eu recebo a cada um de vocês. Sinta amados, sinta acolhidos. Graças a Deus. Hoje vamos ter a palestra com a mentora Maria Terra. Vamos falar sobre vigiar os pensamentos. Vamos ter a leitura do Evangelho com a mentora Diva. Graças a Deus. Boa noite a todos. Boa noite. Página 157. Mistérios ocultos aos doutos e aos prudentes. O poder de Deus se manifesta nas mais pequeninas coisas, como nas maiores. Ele não põe a luz debaixo do alqueire. Por isso que o derrama em ondas por toda a parte, de tal sorte que só cegos não veem. A esses não quer Deus abrir à força os olhos, dado-lhes apraz tê-los fechados. A vez deles chegará, mas é preciso que antes sinta as angústias das trevas e reconheçam que é a divindade e não o acaso quem lhes fere o orgulho. Para vencer a incredulidade, Deus emprega os meios mais convenientes. Conforme os indivíduos, não é a incredulidade que compete prescrever-lhe o que deve fazer. Nem lhe cabe dizer, se me queres convencer, tens de proceder dessas ou daquela matéria, que tal ocasião e não em tal outra, porque essa ocasião é a que mais me convém. Não se espantem, pois os incrédulos de que nem Deus, nem os espíritos, que são os executores da sua vontade, se lhes submetem a exigências, inquiram de si mesmo o que diria. Se o último de seus servidores se lembrassem de lhes prescrever, fosse o que fosse, Deus impõe condições e não aceita as que lhe queiram impor. Escuta, bondoso os que a ele se dirigem humildemente, e não os que se julgam mais do que ele. Perguntar-se-á, não poderia Deus tocá-los pessoalmente por meio de manifestações retumbantes, diante das quais se inclinassem os mais obstinados incrédulos? Foram de toda dúvida que o poderia, mas então, que mérito teria eles e aos demais? De que serviria? Não se vêem todos os dias criaturas que não cedem nem a evidência, chegando até a dizer:
Ainda que eu visse, não acreditaria, porque sei que é impossível. Esses se negam assim a reconhecer a verdade e que ainda não trazem maduro o espírito para compreendê-lo, nem o coração para senti-lo. O orgulho e a catarata que lhes toda a visão. De que vale apresentar a luz a um cego? Necessário é que antes se lhe destrua a causa do mal. Daí vem que médico hábito, Deus primeiramente corrige o orgulho. Ele não deixa ao abandono aqueles de seus filhos que se acham perdidos, porquanto sabe que cedo ou tarde os olhos se lhes abrirão. Quer, porém, que isso se dê de modo próprio, quando, vencidos pelos tormentos da incredulidade, eles vêm de si mesmos lançar-se-lhes nos braços e pedir-lhes perdão, quais filhos prodígos. Graças a Deus. Aqui vem falar um pouquinho dos mistérios ocultos, né? Do poder de Deus que manifesta sobre nós, sobre a fé que nós devemos ter no Criador. Muitas das vezes, é igual eu estou falando aqui, não adianta dar luz a um cego, que ele não vai ver. Às vezes a gente é muito incrédulo, o Criador, o Cristo está ali sempre ao nosso lado, sempre nos mostrando, querendo que a gente enxergue o melhor caminho a ser seguido, enxergue ali para a gente ajudar um irmão, para a gente fazer um bem para o outro, para nós mesmos. Aí às vezes a gente ignora todas essas visões que o Cristo nos mostra, assim, sempre nos alertando, e às vezes a gente ignora. Aí a gente ainda acaba fazendo as coisas erradas e depois a gente volta atrás. Por que aconteceu isso comigo? Onde está Deus? Onde está o Criador? Mas Ele está ali sempre do nosso lado. É a gente mesmo que às vezes seja muito falho e não enxerga e não presta atenção nas coisas que Ele está ali sempre nos mostrando, sempre nos alertando. Então aqui o Evangelho vem nos dizer para a gente ficar sempre atentos, né, nos mistérios do Criador, que às vezes através de uma flor, através de uma planta ali, uma planta que às vezes ela amanhece não muito bem, isso é para chamar a atenção. Olha, está precisando de cuidado. É a minha casa, deve que a minha casa está precisando de cuidado, porque até minha plantinha hoje acordou meio murcha, meio triste. Às vezes tem dia que a gente levanta, a planta está tão linda, com flor tão bonita, a gente fala, olha que lindo. Isso é um alerta, um mistério que o Criador sempre está ali mostrando, chamando a nossa atenção, para a gente sempre falar, olha, isso é o Cristo que dá poder para as plantas, para os animais e para nós mesmos. Então, cabe a nós seguir nos caminhos do bem, não procurar os caminhos mais difíceis, sempre estar ali atento, fazendo os preces e ter muita fé no Criador, que Ele está sempre ao nosso lado. Como aparece hoje aí, vigiar os pensamentos, o Cristo está sempre nos alertando para isso, né? Os pensamentos negativos chegam, então vamos afastar com os pensamentos positivos, vamos agradecer e vamos estar sempre ligados e ter muita fé. Graças a Deus. Graças a Deus, né? Hoje vamos falar sobre vigiar os pensamentos. Quando a gente fala vigiar, é os cuidados que precisamos ter com os nossos pensamentos. Muitas vezes nós se perdemos nos nossos pensamentos. O que alimenta a nossa mente, o que alimenta nós, são os nossos pensamentos, onde chega até nós. Então, o que hoje eu tenho a lhe dizer? Nós, muitas vezes, nós sentimos que o Cristo distanciamos de nós. Nós que distanciamos do Cristo. Ele está o tempo todo ao nosso lado,
né? Nos protegendo, nos fortalecendo nas nossas grandes decisões. E as nossas escolhas, nós temos o poder a isso. Nós fazemos, né? A melhor escolha nas nossas vidas. Nós precisamos estar atentos, né? Precisamos preocupar com também o desencarnado, sim, mas também o encarnado. Muitas vezes emana as energias negativas até nós, através das nossas ações, dos nossos costumes, né? Precisamos estar atentos ao que é melhor para cada um de nós. Nós sabemos o que é melhor. E muitas vezes nós insistimos nos nossos erros, né? E quando a gente insiste em nossos erros, quando a gente, aqui a casa, nós estamos aqui, né, para acolher. Quando decidimos abrir a casa para receber mais pessoas, começamos a preocupar com o nosso eu. O que é nosso eu? Fortalecer. Aqui nós não falamos de material, aqui nós não falamos, como lhe disse, se você estiver bem, se você estiver com os pensamentos positivos, você vai conseguir tudo o que deseja. Nós cuidamos de vocês, nós cuidamos das suas energias, que vocês possam trabalhar essas energias no lar de vocês, no trabalho de vocês. Mas para isso, precisamos o quê? Estar sempre atentos nos nossos pensamentos, às nossas ações. E para isso, me perguntou, mentora, como eu faço para proteger os meus pensamentos? Para não chegar uma energia ruim, que eu possa mudar meus pensamentos. A isso, eu sugiro que vocês leiam um livro, façam boas ações. A partir do momento que você começa a prestar sua caridade, você abre um leque do amor. Essa caridade é um abraço, é uma palavra que aquele que necessita, é um acolhimento àquele que necessita. Para nós, essa é a verdadeira caridade. É você doar o que você tem, e para isso é preciso o quê? Começar a conquistar você. Começar a olhar o que é bom para você. E para isso, o que é bom para nós? Boa pergunta, né? Nós começamos as nossas ações. Nós começamos a olhar dentro de nós. Se eu posso ir até o outro e abraçá-lo, vamos fazer isso. Vamos prestar nossa caridade. E para isso precisamos estar bem, como diz nosso depósito do amor, bem cheio. E para nós adquirir esse amor, nós precisamos aceitar os nossos defeitos. Nós precisamos, sim, corrigir os nossos erros. E quando para isso, muitas vezes, olha, mentora, ontem eu fiz algo ruim, mas você hoje pode recomeçar. Nós não falamos para você desistir. Sempre tem que recomeçar. Não é para vocês iniciar uma jornada, uma caminhada, ir lá atrás. Não. Recomece hoje. Comece a olhar o que você fez ontem que não foi bom. Comece hoje a se arrumar dentro de você. E para isso, para nós alimentar essa energia, nós precisamos estar pensando positivo. Nós começar a escolher onde vamos, com quem andamos, né? E para isso precisamos olhar dentro de nós. O que é bom para mim? Se fizer algo dessa forma que eu fiz com o outro, a mim, vai me ferir? Se a resposta for sim, procure se acertar. Procure olhar dentro de você. Estamos aqui em terra para um grande ensinamento. Estamos aqui para nos amar e amar ao próximo. Se nós fazer isso, nós estamos próximos do Cristo. Ele esteve em terra com os grandes ensinamentos para nos trazer essas qualidades. Nós precisamos estar atentos. Como lhe disse, o mundo terreno há muitas dificuldades. Há muitas competições e muitas vezes quem está ao seu lado
muitas vezes não quer o resultado, você está ali em busca, né? E para nós ter resultado, nós precisamos de ter boas ações. E muitas vezes, quem mais nós nos ajudamos, e às vezes é o que mais nos fere. E aí nós pensamos o quê? Desistir. Ou então fazer o mesmo. Não, vamos fazer uma prece. Se aquela pessoa lhe incomoda, se aquela pessoa está desejando mal, vamos fazer prece a ela. Que tudo vai se arrumar. Tudo vai se ajeitar. Só quebra uma energia negativa o amor. Só vence uma guerra o amor. Sem o amor, nada consegue se funcionar, né? Nada se ganha poder. Então, para isso, precisamos o quê? Vigiar nossos pensamentos. Se nossas ações estão dando positivo, vamos continuar. Se ela precisa ser mudada, vamos mudar. Estamos aqui, como lhe disse, né? Tem muitas vibrações terrestres, de seres, né, encarnados, e também tem os desencarnados. Todos precisamos de quê? De preces. Não está bom, vamos fazer uma prece. Venha, procure um cantinho na sua casa, no seu trabalho. Abre uma cabala de força ali e começa a fazer suas preces. Começa a levar seus pensamentos positivos. Vai dar tudo certo. Eu estou aqui para isso, né? E quando esses pensamentos chegarem até vocês negativos, alimente com a prece. Esses pensamentos não pertencem a mim. Não quero mais esses pensamentos chegando até a mim. Quando você diz isso, é uma ação. E essa ação é o quê? Positiva. Então, as energias vão fluir, os mentores de luz vão estar junto de vocês. E muitas vezes, no momento de dor, muitas vezes, como lhe disse, nas perdas, dos lutos, sofremos, né? No mundo terreno, nós temos esses sofrimentos que são a evolução, são aprendizados a nós. E precisamos desses altos e baixos para nós evoluir. Mas não podemos nos entregar nos momentos de tristezas. Há sempre sinais positivos. Quando nós pensamos, né, positivo, tudo vai dar certo, tudo vai se encaminhar. Não estou lhe dizendo que são fácil viver um luto, uma perda, não é fácil. Mas precisamos se preparar, né? Então, por isso, vamos aí vigiar os nossos pensamentos com ações. Eu lhe digo, quando você faz uma boa ação, quando você faz uma caridade, quando você faz suas preces, quando você lê um livro, isso ativa as energias positivas. Os mentores de luz vão estar junto de ti. Não estou lhe dizendo que os mentores lhe afastem de vocês. Não. Muitas vezes pelos seus pensamentos, pelas suas ações, eles acabam deixando você tomar decisões para o mundo terreno. E para vocês não ficar sem essa proteção dos mentores, é preciso fortalecer com as energias positivas. Hoje, eu tenho um testemunho, é de um senhor. Ele fala que ele é dessas terras, né? E ele vem a pedido, né? Ele até fala que ele esteve no mundo terreno, ele teve muitas dificuldades de estar aqui, né? Suas ações não foi boa, ele não conseguiu produzi-lo, uma família maravilhosa, ele fala com filhos, né? Esposo, mas ele acabou caindo no mundo terreno, nas armadilhas do mundo terreno. Ele se perdeu, ele fala que ele tinha um compromisso, né? Com a família, mas de repente ele se perdeu dos seus familiares e ele fez uma escolha, né, de fazer a passagem. E não estava, como ele diz, não tinha sido um chamado da sua passagem. Ele antecipou a sua passagem. Ele fala que tem já há 37 luas que ele fez essa passagem. E ele fala que foi muito, muito difícil a ele.
que ele deixou seus filhos e quando ele despediu daqui, que ele fez a sua passagem, ele encontrou os amigos que lhe aguardavam para seu resgate e ele sofreu muito, porque ele ainda não estava preparado para se despedir de seus familiares. Ele fala que sentiu muita dor, teve muitos arrependimentos, e ele fala que os seus filhos se perderam também nas energias, né, do mundo terreno, e um filho também antecipou a sua passagem. Ele vem hoje, depois de 37 luas, né, luas grandes, ele vem através de um mentor, trazendo essa mensagem a nós. Precisamos vigiar os nossos pensamentos. Precisamos verificar com quem andamos, onde estamos. E ele fala que ele foi perdido pelas damas da noite. E ele fala que os encantamentos, né, fizeram ele perder seus pensamentos, suas ações no seu lar. E ele não encontrou forças para continuar. Ele fala que tinha uma pessoa inocente, que dedicava, que prestava todo o amor a ele, mas ele não conseguia se corresponder. Ele fala que ele sentiu a culpa e achou que seria mais fácil desprender do mundo terreno, deixando a sua família com sofrimentos. Quando eu lhe digo isso, é com muita dor, com muita tristeza, né? De transmiti-lo a cada um de vocês que estão aqui presentes, mas é um grande ensinamento. Precisamos vigiar nossos pensamentos. E muitas vezes os nossos entusiasmos, né, no mundo terreno acabam nos perdendo. Sentimos que não merecemos o perdão, não merecemos o amor, e por isso muitas vezes tomamos decisões que lhe prejudiquem, não só aqui no mundo terreno, mas também no universo. Por isso, deixo essa mensagem a cada um de vocês. Comece a vigiar, comece a dar valor nos seus pensamentos, nos seus entes queridos que estão ao lado de vocês, né? E quando eu lhe digo isso, é com muita dor. Porque muitas vezes nós somos muito inocentes, né? De tomarmos decisões. E muitas vezes a pergunta seria, mas o Cristo não estava junto dele nesse momento de desespero? Ele responde, mas foi a minha escolha. Então, por isso, começa a vigiar seus pensamentos, começa a verificar se as melhores decisões a ser tomadas possam lhe machucar alguém próximo de vocês. Começa a, como me diz, a observar se os meus laços familiares tem alguém que está precisando de um abraço seu e das palavras. Faça isso mais vezes. Muitas vezes tem alguém ao nosso lado que está com esse vazio, com essa solidão e precisa ser preenchido. Só com a simples palavra. Eu estou aqui. Eu acolho você. Então, para isso, vamos começar a nos, como diz, a nos amar em primeiro lugar e trazer esse amor a nós para compartilhar o outro que necessita. Graças a Deus, agradeço imensamente por me ouvir, agradeço imensamente por transmitir essa mensagem a cada um de vocês, graças a Deus por essas grandes oportunidades. Graças a Deus. Vou fazer uma prece, vou convidar a mentora Celeste Maria para fazer a leitura a vocês, tá? Graças a Deus por essas grandes oportunidades, mas eu volto assim para finalizá-lo. Eu sou a mentora Maria Terra. Graças a Deus por essas grandes oportunidades. Graças a Deus neste momento, quero que vocês vão até o lar de vocês, no dormidor de vocês, para essas energias curadoras chegar até lá, para trazer todo o amor, todo o conforto a cada um de vocês presentes. Graças a Deus aos filhos também que não conseguiram estar aqui nesse dia de hoje. Que essa luz divina chegue a cada um deles, trazendo toda a tranquilidade, toda a paz.
Graças a Deus por essas grandes oportunidades. Pai nosso que estais no céu e em toda parte, santificado seja teu santo nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, se nós perdoarmos aos nossos devedores. Não os deixeis cair em tentações, mas livra-nos do mal, porque só em ti vive a luz eterna, a luz do reino e da glória e do poder, por todos os séculos sem fim. Graças a Deus. Graças a Deus, mentora. Vigiar pensamentos. Vigiar os pensamentos no Espiritismo, alinhado ao orai e vigiai de Jesus, é a prática constante de monitorar a mente para nutrir o bem, evitando vibrações negativas que atraem espíritos obsessores. Pensamentos criam formas de pensamento, ideoplastia, moldando sua realidade e saúde emocional, sendo essencial substituir ideias negativas por positivas. Pontos-chave sobre a vigilância mental no Espiritismo. Poder do pensamento. O pensamento possui grande poder, agindo como emissor e receptor de energias, capaz de construir paz ou causar desequilíbrios. Proteção espiritual. A vigilância funciona como um escudo contra o assédio de espíritos desencarnados ou o desequilíbrio gerado por encarnados. Ação prática. Consiste em avaliar intenções antes de agir ou falar, mantendo a vigilância para não diminuir a vibração após a oração. Substituição mental. Diante de pensamentos negativos ou destrutivos, a recomendação é substituí-los ativamente por pensamentos edificantes e positivos. Higienização mental. Leituras edificantes, o cultivo do otimismo e a caridade ajudam a construir uma barreira vibratória contra pensamentos nocivos. Vigiar é, portanto, um ato de amor próprio, autoconhecimento essencial para a evolução espiritual e a manutenção do equilíbrio mental. Então, isso aqui é o que a mentora já falou com a gente, né, sobre como a gente deve pensar aí, né? Fala também de a gente ler um bom livro, distrair nossa mente com coisas positivas, né? Quando tiver com esses pensamentos negativos. Porque chega, né, através dos nossos pensamentos negativos, pode chegar obsessores e nos induzir a fazer coisas que a gente, né, nem poderia querer fazer, mas como o pensamento está ali vibrando tão negativo, acaba criando força, né? Esse artigo aqui, né, por Éder Andrade, o controle do pensamento segundo a doutrina espírita. A doutrina espírita procura nos orientar que é possível orar e vigiar nossas atitudes, assim como nossas formas de pensamento. Aparentemente, é difícil para iniciante ter um controle sobre as emoções que eclodem em sua mente, assim como o tipo de afinidade com aqueles que ele simpatiza. Sabemos pela história bíblica que podemos pecar por ações e por pensamentos. Porém, existe uma dúvida: como realizar um controle mental a ponto de impedir que formas de pensamentos externas invadam a nossa mente de assalto e permaneçam gravitando no nosso mundo interior. No livro psicografado por Chico Xavier, Fonte Viva, encontramos a orientação de Paulo aos Tessalonicenses, quando disse: raios anestesiantes são desfechados sobre ânimo dos aprendizes por todas as forças, contrárias ao Evangelho Salvador. Segundo Paulo, sempre existirão forças mentais contrárias aos interesses do bem. Porém, deveremos cultivar o bem através da prática do amor ao próximo e do exercício da caridade.
Existe um processo lento e eficaz de higienização mental, onde o encarnado, através de leituras edificantes, consegue construir uma barreira vibratória, dificultando o assédio de pensamentos externos, produzido por mentes desencarnadas até encarnadas, que vivenciamos, que desejam nos desequilibrar. Sabemos que somos espíritos imperfeitos em processo de amadurecimento do senso moral. E dessa maneira, encontramos muita dificuldade em conseguir manter uma distância estratégica dos processos de perturbação que acontecem na nossa sociedade. E que somos vítimas fáceis devido ao nosso atraso moral e espiritual. Isso sem falar nas nossas afinidades mórbidas. Seria possível blindar a nossa mente contra a invasão de formas de pensamentos externas que nos assediam e nos desequilibram? Segundo os espíritos, esse é um trabalho lento, constante, possível de se realizar através do cultivo de boas formas de pensamentos, boas culturas, o hábito de prece, assim como a escolha de informações que nutrimos e interagimos no nosso dia a dia. Na verdade, por afinidade, acabamos permitindo que certos pensamentos sejam atraídos para o nosso mundo mental, por sintonia e afinidade de nossa parte. Diríamos que nesse processo existe uma contradição que só pode ser superada pelo amadurecimento do senso moral e o esclarecimento doutrinário de cada um de nós. Encontramos no livro Vinha de Luz, psicografado por Chico Xavier, e ditado por Emmanuel, mais uma vez o apóstolo Paulo, deixando seu conhecimento, desta vez para os Efésios, quando disse: as forças contrárias ao bem, meu amigo, alvejar-te-ão o mundo íntimo, através de todos os flancos. Defende a tua moradia interior. Examina revestimento defensivo que vens pensando em matéria de desejos e crença de propósitos e ideias, para que os projéteis da maldade não te alcancem por dentro. Nessas duas passagens, o apóstolo Paulo sugere a ideia de um capacete, uma couraça ou proteção mental com a aplicação do Evangelho em nossa vida, de forma a promover dentro de nossas possibilidades uma defesa vibratória às interferências externas que venham a prejudicar nossa vida e o nosso equilíbrio mental e espiritual. Lamentavelmente, o encarnado se torna refém das suas escolhas, ligadas diretamente à sua afinidade. O doente mental luta contra algo que ele mesmo é permissivo. A reeducação do espírito representa o primeiro grande passo para o controle das formas de pensamento que nos locupletamos. Os desencarnados e até os encarnados que projetam pensamentos sombrios em nossas mentes conseguem realizar por afinidade vibratória, ou seja, somos participantes do nosso processo de perturbação. Nossas afinidades e sintonias favorecem a manutenção do clima pesado mental que somos portadores. Existe um termo conhecido no Espiritismo como hálito mental. As formas de pensamentos que nutrimos naturalmente produzem aromas, seria a psicosfera mental de cada um. Elas refletem nossa evolução moral e sinalizam o que poderíamos fazer para nos melhorarmos. No livro psicografado por Chico Xavier e também ditado por Emmanuel, Pensamento e Vida, estou lendo aqui porque é muita coisa, então existe um capítulo que explica sobre associação mental. Em outras palavras, vivemos em um condomínio de mentes, ou no dizer dos jovens de hoje, que estamos conectados em rede. Para impedir uma invasão de pensamentos externos, devemos ter uma defesa ou proteção, que no caso da doutrina espírita é o Evangelho, segundo o Espiritismo, e o hábito da prece.
A doutrina espírita não é proselitista e adverte que todos aqueles que desejam se melhorar como indivíduos devem fazer o bom uso do seu livre-arbítrio, buscando o esclarecimento de uma fé raciocinada e não se esquecendo que as mudanças ocorrem com exemplos e atitudes positivas da nossa parte. Reconhecemos que não é uma tarefa fácil, mas também não é impossível. O movimento da evangelização é individual, intransferível e vai atuar como um firewall, impedindo invasões e nos protegendo. Essa seria uma explicação simples e didática para como tentar nos proteger nesses momentos difíceis que estamos passando. Uma explicação para jovens iniciantes e nova recomendação aos mais velhos. Lembramos sempre as palavras do Mestre, quando dizia: vá e não peques mais. Em outras palavras, não venha a recair no contexto que te levou a adoecer fisicamente e se comprometer mentalmente. Uma tarefa delicada, sem dúvida, mas nunca impossível. Graças a Deus. Então, aqui esclarece muito para a gente que essa doença, dos pensamentos, muitas vezes também está associada aonde nós frequentamos, né? Então, às vezes, a gente, vamos falar a gente, porque nós estamos todos aqui em terra, né? Temos que vigiar também aonde nós vamos, né? Os lugares onde a gente pisa também. Muitas vezes pode influenciar também nos baixos pensamentos, né? Então, vamos, estar em lugares onde que nos deixa felizes, alegres, né? E buscar distrair nossas mentes com coisas boas. Essa semana até eu tive uma pessoa que passou, no meu trabalho e tudo, e ela estava uma pessoa muito para baixo. Então, assim, ao ponto da pessoa olhar no espelho e sentir tristeza, né? Então, coisas que vêm do passado, né? E a pessoa chega a uma certa idade que ela não consegue mais vibrar positivo, porque acha que fez muita coisa errada e tudo, né? Então aí começa a se culpar. E a gente deve buscar as preces, né? Para se libertar desses pensamentos de culpa, né? Porque igual o Espírito falou, ele se sentiu culpado e os pensamentos dele foram ficando baixos, se culpando, até ele fazer o que ele fez. Então a gente tem que estar sempre perdoando, né? A nós mesmos, ao próximo também. Então, cabe muito a gente, porque é o livre-arbítrio, as escolhas são da pessoa. Então, é ela que tem que buscar, a busca também é dela, né? Igual foi falado no Evangelho também, que às vezes a gente faz as preces da pessoa, mas se ela tiver com os pensamentos muito negativos, acaba que ele não enxerga a luz, né? Mas a gente não deve desistir dessas pessoas, né? Mas surgiu a pergunta também, mas o Cristo não estava perto dele, né? Mas o pensamento dele estava muito baixo, não conseguia enxergar a luz, né? Já tinha feito a sua escolha, né? Então, por isso que a gente deve observar muito os pensamentos, ter bons hábitos, né? De leituras boas, não ficar preso muito às redes, né? Vamos falar as redes sociais, porque são muitas informações e às vezes nosso cérebro não consegue, administrar tantas informações, né? Nós não estamos preparados para tantas informações. Então, a gente tem que vigiar muito tudo que a gente vai buscar, que a gente vai pesquisar. Nós devemos vigiar muito, porque tem muita coisa verdadeira, mas também tem muita coisa mentirosa para nos prender, né? Então, vamos nos prender naquilo que é bom, naquilo que vai nos levar para frente, né? Graças a Deus. Eu agradeço a oportunidade, de estar aqui. Convido a mentora para retornar e deixar as suas mensagens. Graças a Deus. Graças a Deus, né? Eu estou voltando, porque eu tenho uma mensagem, né? É de uma senhora. Ela fala que ela deixou um quadro, e esse quadro ela não quer que seja doado. Ela tinha deixado os panos separados, bordado por ela, e foi doado a alguns. E ela pede que esse quadro e um pano em especial com o nome de uma filha que continue na casa, que não seja doado.
É só agradecer a grande oportunidade de transmitir a mensagem. É para alguém que está aqui presente nesse dia de hoje, que vocês comecem a lembrar desses acontecimentos. E, graças a Deus por essas grandes oportunidades. É uma senhora que ela fala que a última lua do mês ela estava no templo religioso. Ela sempre escolhia uma data especial por ela para estar no templo religioso, transmitindo a paz e a luz aos seus familiares. Graças a Deus, agradeço imensamente por estar aqui, transmitindo a mensagem a cada um de vocês. Sinta amados, sinta acolhidos por todos. Que fique um abraço de todos os mentores. Fica o meu abraço da mentora Maria Terra a cada um de vocês presentes. Graças a Deus. Agradeço imensamente a oportunidade. Graças a Deus. Pai nosso que estais no céu e em toda parte, santificado seja teu santo nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, se nós perdoarmos aos nossos devedores. Não os deixeis cair em tentações, mas livra do mal, porque só em ti vive a luz eterna, a luz do reino e da glória e do poder, por todos os séculos sem fim. Graças a Deus. Graças a Deus, só para lembrar também que ela escolhia sempre estar no fim de tarde em um degrau que ficava próximo para ela dar olhada no quintal. Graças a Deus. Agradeço